Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos analisar a final da Liga dos Campeões que aconteceu ontem entre PSG e Inter de Milão. E que você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com o Barcelona? E calma, chocolate branco. Nós vamos tentar entender o que aquela partida do último sábado que aconteceu na Allianz Arena, onde o PSG saiu campeão pela primeira vez na sua história da competição continental. O que esse jogo pode ensinar ao Barcelona? Que lições o Barcelona pode tirar desse título do PSG e mais especificamente da final que aconteceu ontem? E quando eu falo lições, não é só para a comissão técnica e diretoria não, é para a torcida também, que o PSG ontem quebrou muitos mitos que a torcida do Barcelona acredita, muitos conceitos que a torcida do Barcelona repete, que se não tiver, se não fizer, se não acontecer exatamente dessa forma, não tem como ganhar uma Liga dos Campeões. O PSG ontem foi campeão e quebrou muitas dessas formas de pensar, beleza? Vai ser um vídeo que eu acredito polêmico, mas ao mesmo tempo muito interessante e totalmente aberto ao debate. Se você achar que tem que concordar ou discordar, fazer um acréscimo a alguma coisa que eu falei aqui, você pode ficar à vontade para se manifestar nos comentários. E como eu já te chamei para engajar esse nosso vídeo de hoje, não custa eu fazer aquele lembrete de todos os vídeos. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Quando você faz isso, você nos ajuda a crescer. E quanto mais a gente cresce, melhor fica o conteúdo que eu trago para você. Não custa nada. É só nesse exato momento que eu estou falando, você ir lá e curtir. Se não está inscrito no canal, vai lá e se inscreve. A gente cresce, o conteúdo melhora e quem ganha é você que está me assistindo. Tudo bem? Feito o lembrete, vamos lá. Vamos para a análise da partida de ontem e o que ela representa para o Barcelona. Estou hoje aqui com a caneta da minha esposa. Uma caneta que você pode perceber bastante viril. Uma caneta bastante máscula, porque eu perdi a minha caneta, não vou falar a marca, mas é uma caneta barata e simples. E hoje estou tendo que usar a caneta da minha esposa. Inclusive, me expliquem para onde vão todas essas canetas que a gente perde ao longo do dia. Porque todo dia a gente perde uma caneta e ela nunca é recuperada. A máfia das canetas fica aí. A denúncia. Mas dito isso, meus amigos, é importante a gente falar que vamos primeiro separar. Porque você que me acompanha há mais tempo vai me perceber fazendo alguns elogios aqui ao PSG e você vai dizer que você está no canal errado. Como assim? O Matheus Norman, Blaugrana Brasileiro, falando bem do PSG, falando que o PSG mereceu ganhar? Não, isso daqui eu tô no lugar errado. E calma. Vamos separar a minha opinião sobre o que o PSG representa, que o PSG representa para mim algo extremamente negativo. E aí, se você pesquisar um pouco de quem está por trás do PSG, enfim, você vai entender o que eu estou falando. Mas a gente não pode negar que, esportivamente, a gente sabia que cedo ou tarde ele ia ganhar uma Liga dos Campeões. Eu não estou aqui para julgar de onde veio o dinheiro. Mas é um time que tinha dinheiro. Que todo ano estava competindo. Que todo ano conseguia chegar nas fases mais agudas da competição. Muitas grandes equipes não conseguem estar sempre semi-quartas, semi-quartas, final, semifinal. Muitas grandes equipes que já ganharam a competição múltiplas vezes, não conseguem repetir essa sequência de boas campanhas que o PSG estabeleceu nos últimos anos. E quando você está sempre ali arrodeando, como falavam os meus amigos lá do bairro dos Jurunas, onde eu cresci em Belém do Pará, quando você está sempre ali arrodeando a taça, uma hora você vai erguê-la. Você está sempre nos arredores, está sempre próximo de conquistar, uma hora a conquista acontece. Cedo ou tarde ia ganhar. Isso não é surpresa. A surpresa é que ganhou justamente quando ninguém achava que poderia ganhar. Quando conseguiu montar o trio Neymar, Mbappé e Messi, agora. E foi justamente quando ficou mais longe de ganhar. Eu acho que é justo falar isso. E aí o papelão, a torcida do PSG vaiou o Messi. Tem o melhor jogador da história do teu time, tu vaia o jogador. Mais um motivo para eu ter uma antipatia pela instituição PSG, mas vou tentar superar isso.
enquanto faço a análise de hoje. Justamente quando ninguém imaginava que ia ganhar. Não, agora não vai ganhar. Pô. Esse time aí, horrível. Olhava para o time, olhava para o banco de reservas, percebia um elenco que não tinha opções para quase nenhuma posição. Até porque no começo da temporada não tinha o Kvaratskhelia. Então o Kvaratskhelia ele é comprado em janeiro pelo PSG. Então basicamente no início da temporada, além de no final você só ter uma opção no banco de alto nível que era o Barcola, no início da temporada o Barcola era o titular. Então tu não tinha nenhuma opção de alto nível no banco pro ataque do PSG. Meio campo, Zaire Emery, um jogador de futuro, mas ainda não é uma figura consolidada, ainda é uma promessa, ainda não se consolidou como realidade. Aí na defesa não tinha nem lateral esquerdo, nem lateral direito no banco de reservas. Quando precisa tirar o Hakimi ou o Nuno Mendes, quem joga são os zagueiros improvisados. Cara, era um time que você olhava pro time titular, não via nada demais. E quando você olhava pro banco de reservas, você tinha preocupações de que basta uma lesão, não precisa duas ou três, esse time vai por água abaixo. Existe o fator, não sei se acaso ou mérito da preparação física do PSG, mas as lesões respeitaram o PSG. O PSG não precisou superar lesões dos seus principais jogadores em momentos críticos. Isso existiu. Mas também o que existiu é que muitos desses jogadores, por não serem renomados, foram menosprezados. Hoje, a gente reconhece Fabian Ruiz, Vitinha, a gente reconhece Pátio, a gente reconhece Nuno Mendes. Acho que o Hakimi todo mundo já reconhecia antes, mas Nuno Mendes, Donnarumma, Dembélé, Doué a gente não conhecia, João Neves. A gente começou a entender o nível de certos jogadores nessa segunda metade da temporada. Que lição que isso nos ensina? O PSG ganhou justamente quando ele entendeu que ao invés de grandes nomes, o que precisava era de grandes jogadores. Ao invés de você ter nomes pesados, você precisava de um time coeso. Não são excludentes, mas no planejamento do PSG vinha sendo. Para poder bancar os grandes nomes que iam jogar no ataque, ou o Sérgio Ramos que chegou para a defesa, o resto da equipe ficava abandonada, jogada às traças. Não se montava um time, se montava uma marca. Então, quando o PSG redirecionou o seu projeto, e aí lembrando que não estamos falando de jogador barato, porque barato esses jogadores não foram. Mas quando a gente fala de um PSG que redirecionou seu projeto, a gente está falando de ter menos nomes chamativos, mas ter mais jogadores que se complementam, que funcionam juntos, embora talvez não sejam tão impactantes quando você olha para eles individualmente, quando você olha para eles separados, certo? O Luiz Henrique, a capacidade que ele tem de montar um time, de treinar, enfim, isso daí é chover no molhado, todo mundo já falou sobre isso. E fica aqui o elogio para ele também, mas eu acho que o principal mérito dele nem foi tático, foi na escolha dos jogadores que iam fazer parte desse seu plano tático. E é aí que a gente vem para o que eu acredito seja uma lição para a torcida do Barcelona. Um dos outros fatores, esse daqui ninguém está falando tanto, né? O que eu falei até agora, eu acho que você já escutou em vários lugares. O que eu vou falar agora, eu acredito que você ainda não deve ter escutado com tanta frequência, mas um dos outros fatores que foi importante para que o PSG vencesse nessa temporada foi que o time parou de resetar o projeto. Toda vez que não ganhava, vinha aquela pressão gigante, a caça às bruxas, e você mandava embora 4 ou 5 jogadores e trazia 4 ou 5 jogadores para o lugar. O vício na contratação. Toda janela para o PSG sentir que estava fazendo um bom trabalho, ele se via obrigado a contratar 5, 6 jogadores. Não vamos mais nem falar dos jogadores midiáticos, vamos falar do número mesmo. Tinha que vir 5 ou 6 jogadores, senão o time não estava preparado. A estrutura que a equipe montava, ela nunca era mantida para a temporada seguinte. Você sempre fazia modificações muito significativas na estrutura da equipe.
Então não havia continuidade. Não ganhou? Bom, se não ganhou é porque não presta. Manda embora a metade e traz outros 5 ou 6 para tentar assumir essa responsabilidade. E não é assim que se monta um time campeão. Né? Você não pode, toda a janela de transferências, mudar meio time só para dar uma satisfação para a torcida de que você está fazendo alguma coisa diferente do que fez na temporada anterior. E nem vamos falar da mudança de técnicos, né? O PSG trocava de técnico e não parecia ter uma direção de que tipo de técnico queria. Eu quero ganhar a Champions. Mas calma, irmão. Ganhar a Champions é consequência. O que você precisa tomar como decisão é a montagem de um time competitivo dentro de uma filosofia de jogo que você acredita. Traga um treinador e jogadores para que você tenha um time competitivo dentro de uma filosofia de jogo que você acredita. A partir do momento em que isso for alcançado, a Champions é consequência. Não existe plano para ganhar a Champions. Existe plano para ter condições de ganhar a Champions. E aí, depois que chega nas quartas, no máximo nas semifinais, você já começa a enfrentar equipes que também se planejaram bem para ganhar e só vai ganhar um. Né? Então, o PSG perdia, resetava o projeto, mudava meio time, mudava o treinador, não sabia se queria uma equipe ofensiva ou defensiva, ataque ou contra-ataque, o Unai Emery, o Luiz Henrique, Carlo Ancelotti, não sabia o que queria o PSG. E quando finalmente encontrou um cara e disse, olha, eu vou contigo até o final, esse treinador conseguiu, ao longo do tempo, ir preparando uma equipe para ter condições de ser vencedora. Certo? Fica aí a lição pra gente. Para as diretorias que já passaram, porque na época do Bartomeu o Barcelona vivia isso, não ganhou a Champions, precisa trazer muita gente e tem muita coisa errada e tem que trocar tudo. Não era bem o caso. E ao mesmo tempo para a torcida, que quando foi eliminado agora, eu já vi movimentos em redes sociais que tem que trocar. Tem que mandar embora o goleiro, o lateral esquerdo, os zagueiros, o atacante e tem que trazer 5 jogadores e isso não é condizente com a realidade. O Barcelona estava pronto para ganhar a Champions, mas não ganhou. Na próxima temporada tem que manter essa preparação, fazer alguns ajustes que a gente vai falar melhor ao longo do vídeo, mas manter a preparação, não resetar o projeto, dar continuidade. Beleza? Eu acho que essa é provavelmente a lição mais importante que o PSG nos ensina e que o PSG aprendeu depois de muito errar. Depois de tantas vezes resetar o projeto, finalmente acreditou em alguém. E quando eu falo acreditou porque na primeira fase da Liga dos Campeões, a torcida estava pedindo a cabeça do Luiz Henrique. O PSG esteve muito próximo de não se classificar para o mata-mata. Dos 36 times, vão classificar 24 para o mata-mata. E o PSG esteve muito próximo de não estar entre esses 24. Seria uma vergonha gigantesca. Falando em vergonha, daqui a pouco a gente fala sobre o placar, mas seria uma vergonha gigantesca. E aí consegue uma virada contra o City, ganha do Stuttgart e só na última rodada garante a classificação, sendo que se não tivesse conseguido a virada em cima do City, muito provavelmente não teria classificado. Existiam grandes chances de acabar de fora do mata-mata. Ali a diretoria bancou. Quando o presidente do clube era perguntado, ele insistia, não. Mesmo que a gente seja eliminado, esse é o treinador que a gente acredita e é com ele que a gente vai até o final. E deu certo. Porque se naquele momento ali de máxima pressão, o Luiz Henrique não sente o apoio da diretoria, os jogadores sentem que talvez aquele técnico não fique muito tempo, o desfecho poderia ser um pouco diferente. Muito importante, a crença no projeto, ainda que no curto prazo os resultados não estivessem aparecendo. Beleza? A gente precisa aprender essa lição, não adianta se desesperar e querer mudar tudo de uma temporada para outra só porque não ganhou a Champions, porque vai ter muito time muito bom que não vai ganhar a Champions. Barcelona, Liverpool, a própria Inter de Milão são times fortíssimos, muito bem treinados e muito bem preparados, que não ganharam, porque só podia ganhar um. Nessa temporada foi o PSG. E aí a gente vem para uma outra lição que eu acho importante. Elenco
maximiza as suas chances de sair campeão. Não tenho a menor dúvida disso. Você tem muito mais chances de ser campeão se você tiver um elenco muito bem montado. Mas não vai definir com certeza absoluta quem vai ser campeão e quem não vai ser campeão o lateral esquerdo reserva. A gente precisa aceitar que o futebol tem o imponderável e que, por melhor preparado que seja o seu elenco, ele nunca será perfeito. Ninguém vai ter 22 jogadores de alto nível, um para cada posição. Não é possível. Você vai conseguir ter um elenco muito forte, mas um elenco perfeito, jamais. E se as lesões acontecerem do jogador para o qual você não tem um substituto, no momento crucial da temporada, é possível que você não seja campeão, mesmo que você tenha montado um excelente elenco, porque uma outra equipe com um elenco bem inferior foi respeitada pelas lesões no momento mais importante, teve os seus principais jogadores à disposição no momento crucial e venceu. Eu até fiz essa provocação lá no nosso Instagram. Eu tirei um print do banco de reservas do PSG na final que aconteceu contra a Inter de Milão. E eu perguntei, você trocaria o nosso banco de reserva por esse? Acho que ninguém trocaria, né? Teve ali 2%, porque sempre tem a voz dissonante, e isso é bom, é bacana pro debate, sempre tem a voz dissonante. Se eu perguntar, o céu é azul ou não? Vai ter 2% que vai dizer que não é. Não, pra mim é cinza, sou daltônico. Vai ter, não tem jeito. Mas o normal, a esmagadora maioria, 98% falou não trocava. E para alguns que me mandaram mensagem, aquilo ali foi até um choque. Falou, caramba, não sabia que o banco de reserva do PSG era esse. Eu achava que tinha mais nomes interessantes. E aí eu te faço até o convite, eu não vou lembrar todos os jogadores de cabeça, mas eu vou lembrar os jogadores que podem ser utilizados. E não vai dar uma mão. Barcolá pro ataque, tem mais ninguém. Gonçalo Ramos, não se conta. Se o nosso reserva fosse o Gonçalo Ramos, tinha criança de colo correndo de tanto desespero. Tem só o Barcolá, que ainda é um jogador em formação, ainda não é um jogador pronto, tem que evoluir alguns aspectos, mas é bom jogador. Pro meio campo tem o Zaire Emery, mesma coisa que eu falei do Barcolá vale para ele, e mesmo assim é um só. Pra defesa, alguns consideram Beraldo, Lucas Hernandes, que já teve uma fase boa, mas que não é um jogador excepcional. Aí tem o Kimpembe, que não joga futebol desde daquela final contra o Bayern de Munique, né? Aquela vitória do Bayern de Munique, do Hans Flick, em cima do PSG, do Thomas Tuchel, ali em 2020. Acho que o jogo foi em 2021, mas enfim, era referente à temporada 2020. Bem ali, a gente teve o último jogo que eu me lembro de ter visto o Kimpembe em campo, porque de lá pra cá, sequência de lesões, um problema crônico que ele tem no tendão, nunca mais jogou. E acabou, velho. Acabou. Tem mais. Não tem reserva para todas as posições, não tem reserva pro Vitinha, não tem reserva pro João Neves, não tem reserva pro Fabian Ruiz, do mesmo nível não tem. Não tem reserva pro Dembélé, não tem reserva pro Marquinhos, não tem reserva pro Nuno Mendes, não tem reserva pro Hakimi. E os caras foram lá e foram campeões. Então entenda o que eu quero lhe dizer. Então bora copiar o PSG, bora ter um monte de reserva ruim. Não, não é isso. Mas é a gente compreender que, primeiramente, vai ser impossível ter 11 reservas de alto nível. Vai ter alguma posição que você fica sentindo, caramba, talvez eu precise improvisar alguém aqui nessa faixa do campo, porque eu não tenho um reserva da posição de alto nível para entrar no lugar desse cara, talvez eu precise improvisar, ou simplesmente tomara que esse aqui não lesione, porque se ele lesionar a casa cai. Lesionou o Pedri, o que a gente faz? Reza. Não tem o que fazer. Mas por que a gente não busca um reserva pro Pedri? Porque não tem reserva pro Pedri. Não existe reserva pro Pedri, reserva pro Lamine Yamal. Certo?
As laterais são posições carentes, não tem nenhum time no mundo que tenha 4 laterais confiáveis. O fato do Barcelona ter Koundé e Baldé já é muito, porque a maioria dos times não tem sequer 2 titulares confiáveis, quanto mais os reservas. Então é aceitar que existe um limite do que você pode ter de peças importantes no seu elenco. E mais do que isso, se as lesões te respeitarem, você pode ser campeão até sem você ter um grande elenco. E se as lesões não te respeitarem, mesmo com um grande elenco, você pode acabar não sendo campeão. E você pode sentir falta de um jogador para aquela posição, não porque você não tinha opções, mas porque a maioria delas acabou se lesionando. Existem lesões que é de mau planejamento. A gente lembra, principalmente na época do Xavi, em que aí sim o elenco do Barcelona era muito ruim, em que a gente não podia mexer no time, os jogadores precisavam jogar todo mundo 90 minutos, quarta e domingo, vai estourar uma hora, vai ter lesão muscular. Vai acontecer, não tem jeito. E tem lesão que não tem nada a ver com isso. Tem lesão que é um baque, uma torção, o cara cai errado, choque de cabeça. Se as lesões não te respeitarem, não tem elenco que aguente. Então, a gente precisa maximizar as nossas chances, pensando em composição de elenco, e eu defendo isso há muito tempo, mas a gente não pode se iludir achando que é possível não ter nenhum furo no elenco, e menos ainda, de que ter um bom elenco só é possível se você puder perder o teu time titular inteiro lesionado e mesmo assim ser campeão. Não vai acontecer. Existem jogadores para o qual você não vai conseguir ter um reserva, e se você tiver lesões múltiplas em um momento crucial da temporada, por melhor planejado que seja o seu time, ele pode ter ele não vai conseguir ser campeão, ele pode ter uma eliminação para um adversário importante, tá bom? É uma lição que eu acredito que tem que ficar pra gente, né? Tem que ficar a lição que talvez, para eu tentar resumir, é o seguinte: ganhar competição mata-mata, Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Eurocopa, Copa América, até Copa do Rei, para citar algumas aqui, ganhar competição mata-mata, existe até um ponto onde o planejamento consegue te levar. E eu diria que esse ponto é a semifinal. Quartas de final, dependendo do sorteio. Às vezes você pega nas quartas de final o Bayern de Munique, a Inter de Milão, mas ali nessa fase definitiva, semifinal, eu acho que dá pra gente dizer, até aqui o planejamento me leva. E daqui em diante? Daqui em diante é o detalhe. O detalhe estar a teu favor e não a favor do adversário. Porque até onde você consegue se preparar, nem sempre o jogo vai respeitar. Beleza? E aí um outro ponto que eu acho importante a gente tirar dessa final é que o PSG, ele não é tão bom e a Inter de Milão não é tão ruim quanto o resultado pode nos fazer acreditar. Eu já vi algumas pessoas falando, meu Deus, esse PSG vai mandar no futebol durante os próximos anos. Porque o que esse time jogou nessa final, nenhuma outra equipe jogou em nenhum momento da temporada. Eu acho injusto. Eu acho que houve momentos, principalmente ali naquele período de outubro, em que o Barcelona jogou tão bem quanto esse PSG. Houve momentos da temporada em que o Liverpool jogou tão bem quanto esse PSG. Mas a final, ela destoa. Ixi, chutei aqui a câmera. Mas a final, ela destoa. Né? A final destoa, gente. Tudo que a Inter de Milão foi ao longo da temporada, ela não conseguiu ser na final. E tudo que o PSG foi ao longo da temporada, na final ele conseguiu ser ainda melhor. Superior. O melhor jogo do PSG na Champions foi a final. E o pior jogo da Inter de Milão na temporada inteira foi essa final. Então você não pode achar que o PSG é o time perfeito. Mas ele fez uma final perfeita. Tem que dar mérito para isso. Vamos separar as coisas. O PSG fez uma final perfeita. Tem que dar mérito, tem que aplaudir. E é o que você quer que o seu time faça. Que ele chegue na final e ali faça o jogo da vida.
Ninguém pode pedir nada além disso para um clube de futebol. Mas o PSG não é o time perfeito, embora essa final nos transmita essa sensação. E a Inter de Milão não é um time merda. Eu vi alguns torcedores do Barcelona falando: oh Deus, como foi possível perdermos para esse time? Esse time da Inter de Milão é tenebroso. Calma, timaço, time muito bom, mas que fez o seu pior jogo na temporada. E se a gente quiser tentar explicar por que fez o seu pior jogo da temporada justamente na final, eu acredito que a gente vai ter que falar sobre os detalhes que estiveram sempre a favor do PSG e nunca a favor da Inter de Milão, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo a Inter de Milão se desorganiza porque tem que buscar um empate heróico, que nessa temporada, aliás, na história recente do futebol, não é comum. 2-0, que os nossos avós diziam é o resultado mais perigoso do futebol, é o resultado mais perigoso do futebol para quem tá perdendo de 2-0. O time que tá perdendo de 2-0 tá num grande perigo. Quem tá ganhando de 2-0, aí já não é bem verdade. Eu acho que quem conseguiu transformar 2-0 no resultado perigoso para quem tá ganhando foi o Barcelona, que saiu perdendo de 2-0 várias vezes e o jogo terminava 4-2, 4-3, 5-2, enfim. Mas 2-0 é um resultado muito complicado de você conseguir voltar para a disputa da partida, e a Inter de Milão se desorganizou. Eu acho que essa talvez seja a explicação tática para o resultado ter sido mais elástico do que todo mundo esperava. PSG era favorito, eu apostaria no PSG para ser campeão, mas uma goleada ninguém esperava, imaginava-se um jogo extremamente equilibrado, talvez 1-0 para lá, 1-0 para cá, foi 5-0 para os franceses. E o que explica taticamente isso é que foi a primeira vez que a Inter de Milão ela teve que sair da sua zona de conforto muito cedo na partida. A Inter de Milão nunca tinha ficado atrás do placar cedo em uma partida, né? Ela toma 1-0 nos primeiros 15 minutos, ela não está acostumada com isso, ela sentiu aquele golpe. E agora, o que a gente faz? Calma, não desorganiza, mantém, vamos atacar na boa, não vamos deixar sair o segundo gol. E sai o segundo gol num lance em que a Inter de Milão acha que vai ter um escanteio, o zagueiro vai para a disputa, salva, no contra-ataque um chute que não foi bom. Se aquele chute passa pelo jogador que estava marcando, muito provavelmente o Sommer encaixaria aquela bola. Não é um chute muito forte, muito bem colocado. Olha a trajetória da bola. Só que desvia no zagueiro, mata o goleiro e é gol, é 2-0. E ali o detalhe tá a favor do PSG, pô. Quantas vezes contra o Bayern de Munique, aquela bola pegava no zagueiro e saía para escanteio? Quantas vezes contra o Barcelona, o Sommer não fez um milagre? Numa bola que parecia indefensável, ia lá, pontinha do dedo dele e conseguia impedir. Contra o PSG não rolou, pai. Não deu. Gol dos caras. O detalhe a favor do adversário. A Inter de Milão sofreu muito com isso. E aí, da feita que tá 2-0, esquece. A Inter de Milão, a gente fez essa análise aqui quando a gente estava fazendo os pré-jogos, né? As prévias da partida entre Inter de Milão e Barcelona. A Inter de Milão não é um time de reação. Ela é um time de controlar o jogo. O Arthur Quesada, da TNT, junto do Fred Caldeira, o repórter da TNT, que eu acho que é mais assertivo, acerta mais as suas análises, concordo mais com esses dois, ele desenvolveu um termo, não sei se foi criação dele, mas foi ele que eu escutei falar pela primeira vez, então eu quero dar o crédito. Ele fala que a Inter de Milão é uma equipe traiçoeira, peçonhenta. Você acha que não, ela vai lá e ela te envenena. Né? É uma cobra traiçoeira, uma cobra peçonhenta. Só que na final quem foi peçonhento foi o PSG, que ninguém enxergava dessa forma. Né? Então, a Inter de Milão não pôde ser peçonhenta, ela teve que propor jogo, ela teve que ir pra cima, ela teve que tentar amassar, ela teve que controlar a partida, ela não está acostumada a fazer isso, e aí um festival de contra-ataques na costa da defesa. A Inter de Milão, que para muitos, e eu não acho injusto, embora eu discorde, era a melhor defesa das grandes ligas europeias, a defesa mais difícil de você fazer um gol seria a da Inter de Milão.
Eu acho que é um comentário válido, mas para mim é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem outros problemas, mas defendendo, dificultando a vida de quem o ataca, para mim o Atlético de Madrid é o que faz isso melhor entre as grandes ligas europeias. A Inter de Milão parecia, vamos assim, fazer uma autocrítica, parecia o Barcelona nos seus piores momentos. O Barcelona nos seus piores momentos defensivos na temporada foi o que a Inter de Milão foi nessa final, e não era um time para isso. Percebe? Ofensivamente, uma grande arma da Inter de Milão eram os escanteios e as faltas laterais cobradas pelo Çalhanoğlu, ou Çalhanoğlu, depende de como você quiser pronunciar. É o mesmo jogador, isso que importa. O cara tava batendo falta lateral, batia aqui o escanteio pela direita, a bola saía na lateral do lado esquerdo. Pô, o cara não tava nem dando a chance dos companheiros tentarem a disputa de cabeça. A Inter de Milão tem 2 cabeceios que, se o acaso estivesse a seu favor, terminariam no fundo do gol. Ambos no primeiro tempo, um do Acerbi, que ele não cabeceia bem, a bola sobe demais, mas ele consegue ganhar uma disputa aérea na entrada da pequena área, entre a marca do pênalti e a pequena área. Cabeceia pro gol, é gol. Cabeceou mal, sobe bem, sobe inteiro, mas cabeceia mal. E o Marcos Thuram, né, que talvez seja o lance mais memorável, que ele cabeceia e a bola sai tirando tinta da trave. Cara, quando o detalhe não tá a teu favor, é difícil competir. E ali a Inter de Milão se desespera. 5-0 é um resultado que é justo para a partida, mas não reflete a diferença entre as duas equipes. E aí eu vou ser ousado. Se PSG e Inter de Milão jogarem no Mundial, e isso não é impossível, porque são 2 das melhores equipes do Mundial, das equipes que estão no Mundial, acho até que são as melhores, seguida de perto por Bayern de Munique e Real Madrid. Botaria PSG, Inter de Milão, Bayern de Munique e Real Madrid. Para mim essa seria a escala dos 4 melhores times que vão disputar o Mundial. Não é absurdo a gente imaginar um outro jogo entre Inter de Milão e PSG. Eu não ficaria surpreso se a Inter de Milão ganhasse. Favorito vai ser o PSG. Mas um escanteio que o Çalhanoğlu acerte, 1-0, gol de cabeça do Bastoni, é outro jogo, esquece a final. Outro jogo. Falo tudo isso não para desmerecer o título do PSG, que foi contundente. Eliminou todos os times da Premier League, foi campeão inglês o PSG, eliminou o Liverpool, Aston Villa, o Arsenal. O jogo em que o PSG perdeu o controle foi contra o Aston Villa, por incrível que pareça. Contra o Liverpool foi para os pênaltis, mas a sensação de pênaltis é de que foi uma injustiça, o PSG merecia ter vencido no tempo normal. Pelo que foi o confronto, 180 minutos. E contra o Aston Villa foi que parecia que o PSG tinha perdido o controle da partida. Cara, nós vamos ser eliminados, e o juiz apitou, graças a Deus. Por incrível que pareça, futebol, é assim. O jogo que deveria ser o mais fácil, provavelmente foi o que o PSG ficou mais assustado e torceu pelo apito final. Foi contra o Aston Villa, contra o Arsenal passeou e contra a Inter de Milão goleou. Certo? Contundente, merecido, timaço do PSG, mas a gente não pode olhar para esse 5-0 e achar que aquilo é o retrato do futebol mundial. O PSG é tão maravilhoso que quando ele pega a Inter de Milão, ele mete 5-0. Calma. Não, se pegar a Inter de Milão de novo, garanto que não vai ser 5-0. E jogando contra outras equipes, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, não vai estar no Mundial, mas a gente pode citar para a próxima temporada, Barcelona e Liverpool. O PSG, dependendo do momento que as equipes chegarem no jogo, pode ser considerado favorito. Mas esse 5-0 criou um sentimento de que o PSG vai varrer todo mundo no Mundial e na próxima temporada, e eu acho isso injusto. Eu acho que é um resultado válido porque foi o jogo, mas não representativo do que os times foram na temporada. Ou seja, o PSG não é tão bom e a Inter não é tão ruim, certo? Significa, portanto, que foi tudo por acaso? Não. Por favor, não. O PSG teve muitos méritos e alguns desses méritos cabe o Barcelona absorver. Hansi Flick não vai mudar a maneira de jogar. O Barcelona vai ser ofensivo. O Barcelona vai ter a linha alta. O Barcelona vai ter a verticalidade, o pé de pressiona, o gegenpressing. Tudo que ele ganhou na vida dele, ele ganhou desse jeito. Não vai mudar. E não tem que mudar.
Barcelona jogou muito bem a temporada. Não à toa ganhou 3 títulos, só não ganhou a Liga dos Campeões. Disputou 4 títulos, ganhou 3, foi eliminado na semifinal, no detalhe, porque o futebol é assim, não dá para planejar tudo. Chega um momento que é o acerto ou o erro, o chute do Yamal que vai na trave e poderia ser 4-2 e que se transforma num gol do Acerbi, que nunca tinha feito um gol na Liga dos Campeões com 37 anos de idade. O cara vai lá e faz aquele gol. Nos acréscimos também tem o fator futebol. Agora, o Barcelona teve momentos muito extremos no aspecto defensivo ao longo da temporada. Ele foi muito constante no ataque. O ataque do Barcelona sempre funcionou. Não adianta, mas quando pegou time com 3 zagueiros, amassou. Pegou Atlético de Madrid, pegou Mallorca, pegou Inter de Milão, times de 3 zagueiros e fez muitos gols em todas essas equipes. Teve problema com o Getafe, tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas aí não é porque o Getafe se defende, é a melhor defesa da Europa. Porque o Getafe tem uma maneira muito específica de jogar, é o time do antijogo, enfim, né? Não dá pra olhar pros jogos contra o Getafe e achar, tá vendo? O Barcelona tá em uma fase ofensiva, não sabe mais fazer gol. Nunca foi possível fazer isso, embora os mais pessimistas tenham olhado para essa direção. A realidade é que ofensivamente o Barcelona foi muito constante, ele sempre fez muitos gols. Pode ter feito menos gols em um jogo ou outro, mas nunca passou um mês sem fazer gol. Defensivamente não foi o caso. O Barcelona teve momentos defensivos em que o time parecia ter se encontrado, principalmente depois que o Chesney assume o gol. Ali entre fevereiro e abril, a defesa do Barcelona, na maioria dos jogos, funcionou bem, mas quando chegou em maio, desandou de vez. Aí é 3 gols do Celta de Vigo, é 3 gols do Real Madrid, é 2 gols do Real Madrid na final, é 7 gols da Inter de Milão entre ida e volta, e o time não pode cometer esses erros de novo. Talvez algumas adaptações. E eu deixo aqui 2 sugestões. Hansi Flick entende muito mais do que eu de futebol, não tenho dúvida disso. Mas a gente pode discutir sugestões e mudanças que talvez pudessem melhorar a equipe. E eu acho que tem duas adaptações que a gente pode fazer, que não mexem no que o time é, enquanto proposta de jogo, mas que talvez permitisse uma certa alternância dentro da partida para não ser a mesma coisa 90 minutos. E o Hansi Flick fez isso em dados momentos da temporada. Contra o Atlético de Madrid, na ida foi 4-4, a volta foi 1-0 pra gente. Então ali ele mostrou uma capacidade de adaptação que talvez ele pudesse repetir em outros momentos cruciais. A primeira delas, e aqui a gente olha pro PSG e percebe isso. O Barcelona e o PSG jogam com 3 homens no meio campo. Mas o Barcelona joga com 2 homens de criação e recuperação no campo ofensivo e 1 homem mais próximo da área para jogar entre linhas e para criar jogadas. Em alguns momentos da temporada, não sempre, mas em alguns momentos da temporada, talvez valesse a pena esse homem das entrelinhas não ser o nosso camisa 10, mas ser o nosso falso 9. E o nosso terceiro homem de meio de campo ficar no balanço defensivo e não na armação próximo da área adversária. Ou seja, ao invés de ter o Dani Olmo à frente de Pedri e De Jong e o Lewandowski de centroavante, a gente poderia ter o Bernal ou o Casador atrás de De Jong e Pedri. Quando o jogo estiver sugerindo que aquilo é o caso. Eu acho que isso não foi testado. Talvez por falta de oportunidade. Primeira temporada do Flick. A gente não teve o Bernal durante muito tempo à nossa disposição. Quando o De Jong começou a se recuperar, tecnicamente falando, o Casador lesionou. Talvez ele até quisesse fazer isso, não teve oportunidade, mas fica aí algo que a gente pode ver na próxima temporada. O Bernal ou o Casador atrás desses 2. E ali, se eu estiver sentindo que eu preciso de movimentação, bota o Dani Olmo de falso 9. Se eu estiver sentindo que eu preciso de referência, eu tenho o Lewandowski para ser o cara, o 9 dentro da área. Pô, tá aí uma tentativa que eu acho que vale a pena tentar. Porque ao invés de, na falha da pressão ofensiva do Pedro De Jong, o meu adversário ter o campo inteiro para correr,
Eu tenho o Bernal ou o Casador no balanço defensivo para matar o contra-ataque, para tentar o desarme, para ser um homem a mais, apressando o passe de quem contra-ataca. Ao invés de ter só espaço para correr, tem um homem no trabalho defensivo, um a mais. Talvez a gente possa encontrar um time que tenha mais equilíbrio. Eu acho que isso o PSG fez muito bem. A presença desse homem que fica mais recuado em relação aos dois que avançam para tentar recuperar a bola no campo de ataque e para fazer a pressão ofensiva. Eu não acho que a gente tem que mudar 100% do tempo, mas existem jogos em que o contra-ataque do adversário pode nos fazer sofrer um pouco mais, vale essa tentativa. E aí, para dar a minha segunda sugestão, aí já não é nem olhando para o PSG, olhando para o próprio Barcelona, a pressão com a linha alta 90 minutos, ela te começa a gerar um risco cada vez maior à medida que o tempo passa. Porque o jogador, 15 primeiros minutos do primeiro tempo, ele tem muito mais energia do que ele tem nos 15 últimos. Percebe? Então, o Barcelona, em muitos momentos da partida, consegue sufocar o adversário. Tu passa 30 minutos que o adversário fica todo mundo dentro da área e tenta sair e não consegue. E o Barcelona rouba a bola e ataca, e finaliza e chuta. E o goleiro defende e 30 minutos de domínio. Só que aí tem 10 minutos que o jogador cansa. E não é aquele cansaço irreversível de ter que substituir. É o cansaço de você fazer vários esforços consecutivos que você precisa de um tempo para respirar e poder voltar a fazer aqueles esforços novamente. O Barcelona precisa de momentos de descanso em campo, em que o time vai abrir mão de pressionar o adversário dentro da sua própria área durante 10 minutos para recuperar o fôlego e poder voltar a fazer isso com eficiência. Porque quando isso é feito com eficiência, tu domina o adversário. Mas quando você falha nesses momentos cruciais, você deixa o adversário contra-atacar e nem precisa ser excepcional. Porque os mesmos 3 gols que o Mbappé fez, o Borja Iglesias fez. Então o que é aquilo? É o time que joga com a linha alta para pressão no meio campo, forçar a decisão precipitada do adversário e ou recuperar essa bola no campo de ataque ou forçar um impedimento na bola longa. E quando o time está bem encaixado, funciona. E funcionou muito bem. Mas quando o time já está um pouco mais desgastado, é momento não de substituir os teus principais jogadores, mas de dar para eles um respiro. Cansou. Tô sentindo que vocês não estão mais conseguindo fazer a pressão do jeito que eu quero. Desce as linhas. Descansa embaixo. Toca a bola. 10 minutos. Recuperou. Volta lá para cima. Isso talvez possa nos dar um controle mais constante da partida. A gente alternar o nosso ritmo pode fazer com que o jogo tenha menos alternâncias de domínio. Fica aí 2 reflexões para você que me assiste. Hansi Flick não vai escutar e não vai assistir esse vídeo, mas acho que é interessante a gente conversar a respeito disso. Parte disso a gente pode olhar para o PSG, que foi campeão e que faz muitas coisas boas e não tem vergonha nenhuma em olhar para quem está acertando e entender que você pode incorporar e adaptar alguns desses elementos para o seu jogo. E algumas sugestões aí que não tem nada a ver com o time que foi campeão, que é simplesmente uma observação que eu vim fazendo ao longo da temporada. Eu confio muito no Hansi Flick. Ele é muito humilde. Ele vai conseguir fazer esse time evoluir de uma temporada para outra. E eu estou muito otimista que a próxima temporada vai ser melhor que a atual. A gente não vai ter aquele novembro e dezembro que nós tivemos, em que a gente poderia ter perdido o Campeonato Espanhol. Não vai ter. Eu acho que o Hansi Flick vai conseguir manter o time mais constante dentro do Campeonato Espanhol. E eu acredito que nós vamos chegar melhores para disputar e tentar ganhar a Liga dos Campeões. Vai ganhar? Cara, falei isso temporada passada e falo agora. Competição mata-mata, principalmente no nível que é a Inter de Milão, você nunca pode ter certeza absoluta que vai ganhar. Mas que o time mais bem preparado, favorito, com os jogadores mais famintos, para ganhar essa próxima Liga dos Campeões, vai ser o Barcelona, não tenho dúvida. Vai ganhar? Cara, depende do árbitro expulsar ou não, do pênalti marcado ou não, do escanteio bem cobrado ou não.
das lesões que podem acontecer e tirar o cara de um jogo contra o Elche, que acabou de subir para a primeira divisão, né? O Elche e o Levante subiram para a primeira divisão. Uma lesão que pode tirar o cara da partida contra o Elche. E ele tá 100% para a semifinal de Champions contra a Inter, contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique. Ou que ele pode se lesionar contra o Elche e na partida contra essas grandes equipes na semifinal da Champions não está à disposição. Esses detalhes não tem como controlar. Mas que o Barcelona vai ser o time melhor preparado, eu não tenho a menor dúvida. Porque o que o Hansi Flick fez no seu primeiro ano é brutal. O que ele vai fazer no segundo ano não tem nome. Otimismo total. Beleza? O vídeo ficou mais longo do que eu pretendia, mas eu acho que valeu a pena. Gostei muito desse vídeo de hoje que eu fiz pra vocês. Aí eu não sei se eu fui desumilde ou não nesse comentário, mas eu me senti bem fazendo esse vídeo. Eu acho que a gente discutiu elementos importantes. E aí o debate aberto pra você nos comentários, desde que seja de maneira respeitosa. Tem cara que fala, o Blaugrana brasileiro me bloqueou. Eu não fiz nada contra ele. E aí eu vou... Pô, me falaram que eu bloqueei um cara que não fez nada, talvez eu tenha sido justo. Eu vou ver o perfil do cara, eu lembro. Pô, o cara xingava a minha mãe no individual. Pô, não vou aceitar. Porque ele me bloqueou porque eu discordei. Vocês que me acompanham já discordaram várias vezes, ninguém foi bloqueado. Então, de maneira respeitosa, o debate está aberto. Fica à vontade para conversar, para concordar, para discordar, entre vocês, comigo. Eu vou ler os comentários e vou interferir e vou participar da conversa. E se você me convencer que eu estou errado, eu posso até fazer um vídeo dizendo que realmente eu me equivoquei na minha opinião inicial. Mas debate aberto aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês gostem de conversar acerca do que a gente analisou. Mas antes de eu me despedir, pô, você ficou até o final desse vídeo que até pra mim que tô gravando ficou mais longo do que eu gostaria. Você gostou, pô. Não vai sair do vídeo antes de dar o like, se inscrever no canal, dar o famoso engajamento. A gente junto cresce e faz um conteúdo cada vez melhor pra você. E de graça, não tem que pagar nada. É só clicar no like, se inscrever no canal. Eu cresço, eu melhoro e o conteúdo que você acompanha melhora junto comigo. Confiando em ti. Não esquece o like, não esquece a inscrição, mas por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.